Fala pessoal, ligado no YouTube, este é o Band Placar, que tem oferecimento BandBet. Quarta-feira temos jogos da Copa do Brasil, mas amanhã, quinta-feira, também para você matar a saudade do futebol brasileiro e com o clássico carioca, porque o Botafogo recebe o Vasco no Newton Santos para tentar decidir essa vaga para a semifinal da Copa do Brasil, valendo quase 10 mil reais. 10 milhões de reais. Eu sou humilde, Berna, entendeu? Então, mas é melhor ter pé no chão 10 milhões de reais para a próxima fase, o que seria ótimo para o Vasco e ótimo para o Botafogo também, porque parece uma situação tranquila, mas não tem nada de tranquilo, não. Agora, Berna, quando a gente olha o confronto antes do primeiro jogo, a gente falou, nossa, o Botafogo vai deitar e rolar, mesmo sendo um clássico. E não foi bem assim. O Vasco, no primeiro tempo do jogo, foi muito bem e poderia ter saído com a vantagem. Bom, ficou 1-1, gols de Arthur Cabral e do lado do Vasco, gol do Jair, que vai ser desfalque certo na quinta-feira. Sofreu mais uma lesão Exato, grave, uma né? pena. Isso, múltiplas lesões, aliás, no joelho, é um diagnóstico bem complicado. Sim. Para o Jair, que vinha se acertando finalmente no meio de campo do Vasco da Gama, formando uma bela dupla com o Tietê, ex-jogador, inclusive, do Botafogo de Futebol e Regatas. Partida que será disputada no estádio Newton Santos, o popular Engenhão, e o Vasco até que tem um bom retrospecto, jogando na casa do adversário, né? São 71 confrontos entre ambas as equipes e o Vasco tem 26 vitórias. Lembrando que esse estádio foi inaugurado em 2007 para a realização dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, evidentemente naquele ano, e depois o Botafogo acabou ganhando a concessão para administrar o estádio por vários anos e vem jogando lá, já mudou até de campo, deixou de ser campo natural, virou sintético, virou tapetinho. O conhecido tapetinho pela torcida do Botafogo, e eu concordo com você, acho que o Vasco da Gama em São Januário, embora tenha saído atrás no marcador, jogou melhor, sim. E aí o Vasco da Gama, do técnico Fernando Diniz, conta com dois caras muito bons, né? O Nuno Moreira, para mim, é a melhor contratação da era Pedrinho, e pelo lado direito o Ryan, que é um jogador que vai acabar saindo cedo ou tarde da colina, afinal de contas o Vasco precisa de dinheiro e ele é um talento que não seja vendido a preço de banana. Falta encaixar o jogo do Verratti nesse time do Vasco, né? É um jogador que, se for no jogo terrestre, vai ter dificuldade. Sofre. O negócio dele é bola levantada sobre a área. E aí o Vasco da Gama tem dois exímios cruzadores, pelo lado direito o Paulo Henrique, pelo lado esquerdo o Piton. E aí o Ryan sai da ponta, ele não é um ponta, tampouco um centroavante, né? Ele é um atacante que atua mais na diagonal, né? Ele sai para tentar formar uma dupla com o Verratti. Se o Verratti não jogar, a gente não sabe ainda, quem sabe o David, né, não apareça, não como no comando do ataque, mas fazendo esse revezamento, saindo da esquerda, fazendo o revezamento ali com o Ryan, né? Então o Vasco tem possibilidades ali importantes no seu ataque, né, em contraponto ao Botafogo, que tem já um time meio estabelecido, né? Não são muitas as dúvidas do técnico David Ancelotti, deve jogar com o Arthur Cabral e o Montoro pelo lado esquerdo. Tem o Danilo, né, que não foi bem nos últimos jogos do Botafogo. Contra o Bragantino fez a melhor partida dele, marcando inclusive um gol de fora da área numa falha, para variar, do goleiro Cleiton. É o clássico da amizade no Rio de Janeiro, as duas torcidas se dão muito bem e tem uma particularidade nesse duelo entre Vasco e Botafogo, né? Geralmente é o único jogo em que o Engenhão está dividido. Geralmente, vamos ver para amanhã. A torcida do Botafogo já esgotou os ingressos dela. Pela primeira vez. Pela primeira vez na temporada. Uma vergonha, né? O Botafogo é campeão da Libertadores, vencedor do Campeonato Brasileiro do ano passado, e a torcida precisa comparecer para incentivar o alvinegro da Estrela Solitária. E vou botar na tela as melhores oportunidades do mercado já para esse jogo de amanhã. Você aponta sua câmera para o QR Code que está na tela e você já vai visualizar aqui no meu lado esquerdo, ao meu lado esquerdo, as melhores oportunidades do mercado para Botafogo e Vasco. A bola vai rolar amanhã às 9h30 da noite. Esse empate está com uma boa odd. Esse pênalti tá com uma boa cara. Eu também tô achando... Cheirinho de pênalti. Que apesar do Botafogo só ter essa competição para disputar e ter feito bastante investimento para essa temporada... Fora o Brasileirão, evidentemente. O Brasileirão, Berna, vai ficar no máximo brigar pelo G4. O título não dá mais pro Botafogo. Não. Então só sobrou a Copa do Brasil pelo investimento feito. Eu tô achando que teremos pênaltis. Também acho. Então vamos no empate pagando R$ 3,50. Eu acho que haverá
penalidades também no popular Engenhão, o estádio Newton Santos, um dos maiores laterais esquerdos, se não da história do futebol mundial, a enciclopédia Newton Santos. Vamos falar sobre outro jogo de amanhã? Tem clássico estadual também em Minas Gerais, só que uma situação bem diferente, né, Isa? Mais um clássico, exatamente, lá em Minas Gerais. O Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro, só que o jogo de ida na Arena MRV, Casa do Galo, 2-0 para o Cruzeiro, Berno. O Cruzeiro não tomou conhecimento, venceu tranquilamente o rival e agora tem uma bela vantagem para o jogo de volta. Tem alguns componentes. Caio Jorge sentiu lesão muscular na seleção brasileira e acabou sendo desconvocado. Então deve estar à disposição hoje, até porque descansou. Ontem poderia estar em campo lá na Bolívia. Matheus Pereira também sentiu uma dorzinha, mas acho que é mais pressão, deve ir para o jogo. Agora o Galo tem um componente novo, a presença de Jorge Sampaoli na beira do gramado, e eu tenho certeza que ele vai dificultar a vida do Cruzeiro. Não sei se vai ser o possível para se classificar para a semifinal, mas vai complicar a vida do rival, vai. Ele é mais técnico do que o Cuca. Ele é melhor, é completamente louco, mas ele é mais melhor. Mais exigente, né? Acho que quando o treinador chega, os jogadores querem demonstrar, então vão jogar no gás. Exatamente. E as ideias dele, táticas, são muito melhores do que as do Cuca, embora eu acho apenas, amanhã a gente vai ter mais informações sobre isso, que ele pode adotar um esquema com 3 zagueiros, como o Cuca fez naquela trilogia contra o Flamengo, né? Em 2 jogos dos 3 contra o Flamengo, né? Um jogo pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil. Então ele é um técnico que gosta desse sistema. Para a gente falar de Sampaoli no Galo, a gente automaticamente tem de citar o Campeonato Brasileiro de 2020. Não só o Campeonato Brasileiro daquele ano, mas o Campeonato Estadual também vencido pelo Galo. E no Brasileirão de 2020, o Atlético Mineiro brigou, sim senhor, pelo título. Foi um campeonato completamente maluco, muito por conta da pandemia também. E o Atlético perde o campeonato em 2 derrotas. Para o São Paulo, no Morumbi, em que o Sampaoli inventou, colocou o Caleb, hoje jogador do Fortaleza, para estrear naquela fogueira danada, tomou logo um 3-0 na cabeça. E aí uma derrota incompreensível para o Goiás por 2-1 na Serrinha, no Alê Pinheiro. Ali o Atlético Mineiro perdeu o campeonato, né? Era um time que vinha muito forte naquela competição, muito por causa do seu técnico Jorge Sampaoli. Ninguém duvida da capacidade dele como pensador do jogo. A questão é comportamental, né, Isa? Vale lembrar que o preparador físico dele voltou a ser o Pablo Fernandes, aquele que deu um soco na cara do Pedro no dia 29 de julho de 2023, coincidentemente, num jogo no Horto contra o Atlético Mineiro, né? Mas é um técnico, como eu disse, tem ideias muito boas, né? Isso não se discute, e o torcedor do Atlético Mineiro tem uma memória afetiva bem, digamos, ajustada, não ajustada, mas uma memória afetiva muito boa. Saudosa. Né? Saudosa do Jorge Sampaoli, que, como eu disse, é muito mais técnico do que o Cuca, que não resistiu àquela humilhação que foi a derrota por 2-0 para o Cruzeiro, com o Cruzeiro jogando bem no segundo tempo. O primeiro tempo daquela partida foi horroroso, né? O Gustavo Scarpa talvez tenha sido, do Atlético Mineiro, um oásis no meio da mediocridade que foi aquela partida, né? No segundo tempo, não, o Cruzeiro nadou de braçada. Eu imagino até o Cruzeiro atuando da forma como gosta o Leonardo Jardim, um pouquinho mais retraído, com o Atlético Mineiro tendo mais a iniciativa do jogo. É um dos conceitos do jogo de posição do Jorge Sampaoli, ter a posse de bola o tempo todo, pressionar o adversário com a bola no pé. Ele mesmo fala, né? Amor pelo balão. E claro que a BandBet está nessa. Amanhã a gente fala mais sobre esse jogaço de bola com as melhores oportunidades do mercado. Você já pode e deve fazer a sua fezinha para esse grande clássico, não só do futebol mineiro, mas como do futebol brasileiro. Também foi final de Copa do Brasil em 2014, por exemplo. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e, como você pode ver aqui ao meu lado esquerdo, você já tem acesso às melhores oportunidades do mercado. A bola rola amanhã às 7h30 da noite no horário de Brasília, com favoritismo destacado para o Cruzeiro nesse jogo, pagando 2,10, Isa. Eu vou nesse Cruzeiro aqui, Vai no viu? Cruzeiro? Tô pensando em ir no Galo. Você pode ir no Galo também, tá pagando 3,85. Não, eu acho que o Cruzeiro classifica. Não, sim, mas o Galo é importante isso que a Isa está falando, porque o mercado diz respeito ao jogo, não a quem vai se classificar. Ao jogo particularmente, então faz sentido. Lembrando que em Belo Horizonte também existe a questão
da torcida Única. única. E esse jogo será disputado no Mineirão com o mando do Cruzeiro. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!